Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Programa muito especial, muitas pessoas pediam, você que nos acompanha, mais de 61 mil inscritos no nosso canal no YouTube, fora todos em plataformas de áudio, vocês pediam, não, queremos o convidado de hoje aqui no programa. Né, Nelsinho? Muita gente perguntava, pô, quando vocês vão trazer? Um campeão mundial. Campeão mundial, multicampeão mundial, primeiro de todos. Nosso programa. É, o primeiro do Brasil. Deixa eu ver, primeiro... Deu spoiler. Se fosse deu spoiler. Ainda bem que não fui eu, né? Tá vendo? Estraguei, né? Já queimou, já apareceu na imagem. Emerson Fittipaldi, prazer imenso você estar aqui com a gente hoje. Que legal te receber, Emerson. Muito obrigado, Thiago. Que honra estar aqui com o Christian e com o Nelsinho, né? Sim. Tanta história que os dois fizeram no automobilismo. E estamos aqui, estamos juntos, vamos em frente, vamos acelerar. Pô, eu esperava o spoiler do Christian, assim, agora você me decepcionou aqui. Pois O rei do spoiler é o Christian. A influência dele pegou em mim. Tudo certo, Cris? Tudo jóia? Tudo ótimo. Beleza, um lado como o Emerson Fittipaldi da disse, mesa né? aí. Pronto aqui para mais uma, né? Então vamos fazer essa daqui muito especial. Vamos, sem dúvida alguma. Então, você que pedia tanto o Emerson aqui para estar na nossa mesa, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade, que esse programa realmente vai ser muito bacana, muito especial. Tem muita história aí, o Emerson, para contar aqui. Então, que demais aqui. Emerson, cara, você foi o primeiro de todos aqui. Como que era o mundo quando você... Porque hoje ir pra Europa fazer qualquer coisa é fácil, mas década de 60 não era... Como que era chegar... Oi, eu sou o Emerson e quero correr de Fórmula 3 e ser campeão de Fórmula 1. Muito bom. Eu tinha equipe no Brasil junto com o Ilcinho, meu irmão, né? Uhum. Eu tinha um Fórmula V, uma pick-up truck pintado de laranja, era a equipe Fittipaldi, e tinha um Fusquinha de rua. Eu vendia os três e tinha dinheiro para comprar um Fórmula Ford. E quando eu fui com muito amigo nosso, chamava Jerry Cunningham, que era um brasileiro, né, de família inglesa, que tinha corrido lá. E nós fomos do Frank Williams, que era representante da Titan, que era o melhor Fórmula Ford que tinha. Aí eu mostrei, eu tinha um álbum assim com fotografia do Brasil, eu falava muito pouco inglês, o Jerry traduzia, aí o Frank Williams olhou e falou, mas tem corrida no Brasil, Frank Williams? Uhum. Eu falei, tem, a gente corre, tá aqui as suas fotos. E ele não tinha o Titan. Aí no dia seguinte a gente foi na fábrica da Merlin, que era um Fórmula Ford, e quando eu cheguei no showroom tinha um carro amarelo, e aí o dono da Merlin falou, olha, eles deram um depósito nesse carro, se quiser levar esse carro, o Titan ia demorar 2 meses para entregar, e o Merlin estava pronto. Aí eu comprei esse Merlin com o dinheiro que tinha, e durante a semana eu fiz um acordo com o Dennis Rowland, que era o preparador de motor que bonda para a Fórmula Ford, e eu fazia polimento de escapamento e entrada de admissão de Ford Cortina Lotus, numa oficina que ele tinha durante a semana para ele me dar um motor de corrida. Uhum. Então foi assim que começou. Caramba. Em Wimbledon, eu morava numa pensão que era do Mr. e Mrs. Bates, que cuidava de mim que nem um filho. Uhum. Só que depois de uma semana, a dona da pensão, a Mrs. Bates, veio para mim e falou, Emerson, nós vamos ter que mudar o que você paga por semana, porque você toma banho todo dia e está gastando muita água e muito aquecimento. Nossa, diferente do sobrinho. Boa! Pô, isso eu não Boa. sei. Você não sabe essa do Christian? E aí, a partir daí foi história. Aí O cara, ele tá ficando mais agressivo que você. Não, mas não é nem agressivo, ele foi rápido nessa. Porque nem eu me me lembrei dessa, que você tinha essa parte Essa francesa fama, sua. Aí tem muita história, né? Pra gente encurtar aí, eu comecei a primeira corrida, por coincidência, foi na Holanda, em Zandvoort. Uhum. Era um campeonato europeu de Fórmula Ford. Me inscreveram, não sabia nem o que era. Cheguei lá na Holanda com o Dennis Rowland, que era o cara que preparava meu motor. E era a final do campeonato europeu. Aí eu classifiquei em segundo, tinha mais de 60 carros, tinha 2 baterias. E eu falei, nossa, que espetacular, né? E na minha bateria largar em pole position. E aí eu falei, não vou olhar no espelho,
para ver se eu abro na primeira volta para quebrar o vácuo, né? Quem vem atrás. Isso é a minha primeira corrida de Fórmula Ford na Europa. E consegui concentrar a primeira volta, não olhei uma vez para o espelho. Quando entrei na reta, antes da Tarzan, da curva Tarzan, Sim. eu olhei para trás, eu estava uns 60, quase 80 metros à frente do segundo. Falei, legal. Entrei na Tarzan, engatei segunda, terceira, explodi o motor. Putz. Não deu uma volta. E voltei para a Inglaterra. Saiu uma biela pelo bloco. Então não completei a primeira volta, acho que voltei para a Inglaterra. A minha base era em Snetterton, onde tinha o Jim Russell School. Aí eu comecei a ter umas corridas boas de Fórmula Ford, e Jim Russell me convidou para guiar a Fórmula 3, montando uma equipe nova. E ele falou, eu vou te dar um mecânico que nunca correu, nunca foi mecânico, trabalhou, mas ele é um cara dedicado, eu sei que ele vai ser bom. Chamava Ralph Furman, que foi o fundador da Van Diemen. Foi o primeiro trabalho comigo. Aí nós começamos em junho, o campeonato terminava em outubro, eu ganhei, ainda fui campeão de Fórmula 3 esse ano na Inglaterra, apesar de fazer metade do campeonato. Porque eu ganhei de 11 corridas, eu ganhei 9 com a Lotus. Contra a Lotus oficial, que tinha o Gold Leaf, que era o Maurice Nunn, e o David Walker. E aí o Colin Chapman me chamou, foi assim a minha história. A minha perna tremia quando sentei na frente do escritório lá, o Colin Chapman falou, Emerson, você quer guiar a Fórmula 1 para mim? Eu falei, Mr. Chapman. Ele falou, não, me chama Colin. E aí foi a história. Eu falei, eu não quero entrar no começo de 70, porque eu não tenho experiência. Me dá 6 meses de Fórmula 2. E aí ele falou, tá bom, o Grande Prêmio da Inglaterra, ano que vem, você estreia com a gente. Falei, fechado. Eu achei que ele ia me mandar embora e que não ia mais querendo, porque é difícil dar um não pro Colin Chapman, né? Mas para mim valeu, aí foi a história. Aí quando eu estreiei de Fórmula 1, era meu sonho, em Brands Hatch. Eu guiei a Lotus 49, que era aquele charutão ainda, e com todo o aparato da Lotus. E o Colin Chapman era assim, foi meu mentor durante 5 anos, eu guiei 5 anos para a Lotus. Como que foi esse primeiro contato? Ele foi na pista para falar com você? Ele te ligou em casa? Como é que aconteceu esse primeiro contato? A primeira vez que você ouviu a voz do Colin? Foi através do Jim Russell e, coincidentemente, o Frank Williams estava tendo aula de avião, ele foi até Norwich, eu morava em Norwich, e o Frank queria que eu guiasse também para ele. Foi em outubro, os dois me convidaram a guiar a Fórmula 1. O Frank Williams, e aí quando... Eu nunca tinha falado com o Colin. Quem marcou a reunião foi o Jim Russell, que era o dono do Jim Russell Racing Drive School. Uma escola de pilotagem. Famosa na época. Tá. E aí ele falou, ó, essa hora ele tá te esperando. Foi quando eu entrei e vi o Colin Chapman na minha frente, foi a primeira vez que eu falei com ele. E o Colin Chapman, para citar o pessoal, chefe da Lotus, né, o fundador da Lotus, e ele já era o Colin Chapman naquela época. A Lotus era a melhor equipe, estava ganhando o Mundial em 70, ganhou com o York Indy. E para mim foi assim espetacular poder entrar na Lotus naquela época, né? Já chegou na Red Bull hoje, vai. Chegaram na Red Bull com um cara que nem o Colin Chapman, que era um gênio. Ele era muito avançado em termos, ele é o engenheiro aeronáutico, ele que inventou o monocoque, porque até então era chassi tubular, porque o monocoque é uma fuselagem de avião. O Colin Chapman que inventou o ground effect. A Lotus 72 tinha inboard disc brakes, os freios dianteiros eram inboard, tinha o semi-eixo. Era o primeiro Fórmula 1 com barra de torção, não tinha mola. Ele sempre muito avançado. E foi, assim, espetacular na minha carreira poder começar com a Lotus, com o Colin Chapman. Para mim foi meu mentor. A gente vê essa precocidade da tua carreira, Emerson, que você estreou em Silverstone, na 4ª corrida você já venceu a primeira prova na Fórmula 1. Uma precocidade histórica, tirando, primeira prova de Fórmula 1 da história, segunda, e o pessoal que corria as 500 milhas de Indianápolis na época, você é praticamente o cara que menos tempo precisou guiar em Fórmula 1 para ganhar uma prova. Da onde que veio esse talento tão precoce, assim? Porque você chega na Inglaterra, ganha o campeonato. 6 meses depois, você tá na Fórmula 1, 4 corridas, ganha de novo. Como que foi até então? De onde você começou a pilotar? Da onde veio o interesse? Você e teu irmão? Tá lá, ó.
A primeira vitória aqui. Tá? Watkins O Glen. Watkins Glen no nosso estúdio ali. Eu acho que... Eu lembro quando eu tinha 5 anos, meu pai me levou para Interlagos. Eu lembro, vi um carro passar, falei, um dia quero ser piloto. Você lembra que carro que era? Não, era uma mecânica nacional, que era como um Fórmula 1 da época aqui no Brasil. Normalmente eram os carros Fórmula, com motor, ou motor Ford Eldebrook, ou Corvette, que andava bem. E já tinha, né, no meio dos anos 50, esses motores no Brasil. E aí me entusiasmou, a gente começou a correr de kart, Fórmula V, aí aprendi muito no Brasil, porque o Brasil naquela época a gente era muito assim, improvisar, era tudo improvisar, e o europeu não está acostumado a improvisar. Eu acho que isso aí, para o piloto brasileiro chegando na Europa, dava uma vantagem a mais. E quando você muda de continente, você perde tudo, não perde não, deixa tudo que você tem no Brasil e chega lá numa cultura nova, língua nova, tudo diferente, você tem mais determinação, eu acredito. Que nem quando o Cristo chegou na Europa, o Nelsinho, você chega mais forte que se fosse correr no Brasil. Eu acho que foi um pouquinho, talvez, você falando exatamente isso, foi não é que vocês tinham que ser mais... É que o brasileiro, ele sempre... Não estou falando brasileiro em geral, mas, sei lá, o seu caso, o caso do meu pai, que tiveram que se virar, né, na hora que chegar na Europa. Por exemplo, a questão lá do aquecimento de pneu do meu pai, né, que ele descobriu que correr no Brasil era tudo normal, botava pneu novo, na terceira volta já virava, na Inglaterra demorava 10 voltas, e aí teve aquela questão que ele aqueceu o carro para o motor não falhar, e aí descobriu esse negócio do pneu. Mas foram esses pequenos detalhes que vocês realmente, mudando de continente, ficar longe da família, dos amigos... Hoje em dia, você trocar de continente é igual naquela época trocar de bairro, né? Naquela época, você não conseguia falar com a família, você não... Tipo... Então, acho que faz sentido o que ele tá falando. Por isso, os brasileiros naquela época também... Eles davam muito mais do que a maioria que tava ali, que tava em casa, né? Os europeus, trocar de país era uma coisa comum, né? Vocês trocarem de continente era... Quando que eu vou voltar para casa? Não sei, né? Era um commitment, né? Uma vontade diferente. É uma coisa que eu acho engraçado, e vocês ficam à vontade de fazer pergunta, que senão eu vou atropelando vocês aqui, viu? Mas uma coisa que eu acho interessante é você falar, Emerson, como na década de 60 a gente tinha um automobilismo brasileiro aqui, raiz nosso, tipo, com corrida de fórmula, corrida de kart, corrida de tudo, que é até diferente do que a gente tem hoje. A gente não tem tanta variedade de automobilismo hoje como nós tínhamos na década de 60, né? O automobilismo brasileiro, assim, era bem entusiasmante, né? Tinha era um grupo pequeno, mas muito entusiasmado, e que eu lembro que quando eu era assim, ainda um menino, todo sábado eles se reuniam na casa de alguém aqui com filmes que vinha de Fórmula 1, porque não tinha transmissão no Brasil, e de Indianápolis. Então, quando eu tinha 11, 12, 13, eu tinha até uns 15, 16, a gente conhecia a Fórmula 1 através de filme documentário, porque não tinha transmissão no Brasil. E a gente só via aqui no Brasil filme que vinha da Europa. E tinha um grupo, chamava Automotor Club, aqui em São Paulo, que se reunia todos os pilotos da época na casa de alguém, sábado à tarde, fazia uma matinê de corrida. E aí que a gente começou a ligar, né? Eu lembro quando eu assistia, tinha o Bardal Special correndo em Indianápolis, meio dos anos 50, que era o Bill Vukovich, eu lembro até o nome, Bettenhaus, já corria nessa época, que era o avô do Bettenhaus, que eu corri junto. Então eu já criei interesse por andar em Indianápolis, e via Fórmula 1 em Indianápolis, que era um entusiasmo que a gente tinha no Brasil, né? E nós, eu e o Wilson, com a ideia da gente sempre gostou de construir carro, né? Então eu lembro que o carro mais divertido que nós fizemos foi nessa época de entusiasmo no Brasil, foi o Volkswagen Bimotor. E a história apareceu que nós estávamos conversando com o Ricardo Dívila, foi o primeiro projeto do Ricardo Dívila, que era um gênio, sim, espetacular. Eu fiquei emocionado. E seu pai adorava ele.
E o Ricardo falou, você lembra da Auto Union, que correu com 2 motores nos anos 30 em Fórmula 1? Pensa onde o Ricardo foi buscar. E que andava muito, emendaram 2 motores V8 e viraram... Eu lembro do Ricardo. O Ricardo começou tudo, Copersucar. Perdemos ele há 2 anos atrás. Você sabe a história. Aí o Ricardo falou brincando, vamos fazer um Fusquinha de 2 motores? E aí emendamos 2 motores. Nessa época, o pessoal que tinha dinheiro importava Alfa Romeo P33, Ford GT40, e nós fizemos uma brincadeira, né? Um Fusca bimotor. Eu lembro do seu pai, então. O Ricardo era um gênio, mas estava no Brasil. O Brasil não dá oportunidade para as pessoas. E aí nós fizemos o bimotor com uma casca de Volkswagen, tiramos um molde do Volkswagen, o carro pesava 470 quilos com 2 motores, câmbio Porsche, e o Brise fez toda a parte mecânica, e a gente foi correr no Rio de Janeiro. O autódromo do Rio era curto. Era o Jacarepaguá? Mas era curto. Então foi uma diversão, que era a época, aquele entusiasmo, a gente não tinha dinheiro para comprar o carro, e eu classifiquei o carro em terceiro, e na corrida andava na frente do Ford GT40, que era e foi o primeiro projeto do Ricardo Dívila com a gente. E foi espetacular. Então esse tipo de coisa era entusiasmo. Fizemos o Fit Porsche, que era o carro mais rápido no Brasil, batemos o recorde de Interlagos, quase 7 segundos o recorde que tinha da época. Então era muita gente com muito entusiasmo. Criatividade realmente fazendo a diferença. Né, senhor Christian Fittipaldi? Tá Não, só tô... passando uns filmes na cabeça aí? Tá passando uns filmes na cabeça e para complementar tudo que o Emerson disse, o Ricardo, além de ter sido um dos melhores amigos do meu pai, e é óbvio, toda a história dele na Fórmula 1, desenhou o nosso primeiro Copersucar. Quando a gente resolveu correr de Fórmula Ford, meu primeiro Fórmula Ford aqui no Brasil, a gente estava em dúvida, faz equipe ou vai com uma equipe já existente? Faz equipe ou vai com uma equipe já existente? Meu pai acabou, no final, optando em fazer uma equipe. Na hora que ele optou em fazer equipe, mas não, foi no próximo segundo, ele passou a mão no telefone e ele falou, Ricardo, vem para cá, eu preciso da tua ajuda. O carro era lá no Darcy. O Darcy, inclusive, foi mecânico nosso lá na Fórmula 1. Bom, o Darcy começou com você. Né? É que eu lembro do Darcy na época da Fórmula 1. Eu não tinha nascido ainda. Não. Mas ele... O Darcy montou o Volkswagen bimotor. Tá. Então, já estava com a gente. O projeto do Dívila e o Darcy que montou. O projeto do Ricardo Dívila e o Darcy montou, parte mecânica. E o Fórmula Ford... Ele veio, se não me falha a memória, lá do Joel, quem construía todos os Fórmula Fords licenciado pela Reynard aqui no Brasil, era o Joel Queiroz, é isso, o Joel Queiroz. Daí, quando a gente tentou colocar o carro na oficina do Darcy, ele não cabia inteiro. Então, a gente tinha que colocar ele na transversal, porque era pequenininho o espaço. E daí o Ricardo ele ficou 25 dias indo na oficina, todo dia, desmontou o carro inteiro e praticamente redesenhou toda a geometria de suspensão para tentar me dar a melhor oportunidade, né? E teve momentos que o carro funcionou muito bem, bem melhor que os outros, vou ser sincero, e teve outros momentos que o carro não funcionou tão bem, mas a gente tinha que tentar aquilo que meu pai achava que era de melhor dentro do nosso alcance. E daí no meu primeiro ano, que eu devo muito ao Ricardo, as modificações lá no carro, no meu ano de estreia na Fórmula Ford, eu fui vice-campeão brasileiro. Quem foi o campeão? O Fogaça. O Djalma? O Djalma. Olha só. Legal. Não sabia que vocês tinham a mesma idade.
Ele é um pouco mais velho. Ele tinha que dar essa deixazinha dele, né? A deixa clássica. Eu parei por uns 5 segundos também pra pensar aqui. Falei, você sabe que legal, que você nem pensa, você fala por reflexo aqui. Mas peraí, o Djalma é mais velho. Agora, conta pra gente a história detalhadamente do Porsche na Circular do Bosque. Com todo esse entusiasmo que a gente tinha, nós resolvemos importar um Porsche 911 espartano, com Paulo Goulart, que era representante do Porsche, para ser o mais barato, sem ar-condicionado, sem nada, né? E a gente ia modificar para fazer ele para correr no Brasil. E aí o carro chegou, era um verde, até a cor nós nem escolhemos, o verde chegou, verde era verde, o que tinha. E era um dia de semana à noite, estava garoando, o Porsche tinha 0. Aí eu falei para o Wilson, deixa eu dar uma volta com o carro, para experimentar, antes a gente desmontar e montar ele para corrida. A gente ia adaptar com o Ricardo, já estava com a gente, ia fazer um Porsche de corrida. Aí eu subi ali ao Morumbi, eu achei legal o carro, tal, estava garoando, aí desci do lado do bosque, tinha umas curvas legais, à noite não tinha tráfego nenhum. Falei, vou entrar rápido aqui. Aí entrei rápido e na saída da curva o poste pulou e pegou o Porsche. Entendi. E pegou bem atrás da minha cabeça e dobrou o Porsche. Esses postes irresponsáveis. E aí eu estava a pé mais ou menos, eu levei quase uns 20 minutos na chuva para voltar a pé para dar conta. E o Wilson falou, cadê o carro? Eu falei, o Porsche atropelou o carro. O Porsche atropelou o carro. Imagina. O carro de 0. O Wilson, a Emerson já foi mais rápido, viu? Tá demorando. Ele ficou contente. Aí você ia conhecer o Tigrão, que o Nelson conhecia bem. Aí ele virou o Tigrão. Por isso que ele tinha apelido de Tigrão. Entendi. Aliás, essa história dos animais, Fittipaldi, o seu apelido é chamado de rato, o Wilson é o Tigrão. De onde vieram isso e qual que é o seu? Acho que... Não sei, acho que nunca teve. Nunca teve? Nunca teve. O meu, eu era mecânico do Wilson, de kart. E eu era muito baixinho, eu ainda não cresci todo, estou crescendo. E eu tinha uma caixa de ferramenta. Então, eu cuidava do kart do Wilson e do Moco, naquela época, do José Carlos Patti. Na minha casa, numa garagem na Rebouças. Tá? Então, quando o Wilson ia correr, eu corria, trocava a vela, mexia no... E eram pequenininhos que eu falava, parece um ratinho, o ratinho era dentuça, ainda sou, né? E me apelidaram de rato e pegou. Entendi. Porque eu era mecânico do Wilson, do seu pai. E eu cuidava do kart dele, aliás, o kart era branco, cromei as rodas do jeito que seu pai queria, né? E perfeito, o kart dele era mais bonito na pista. Sensacional. Você não deu uma pancada de Porsche assim nas ruas aqui, né? Ou de semelhante? Não. Eu catei a guia uma vez, mas foi a única coisa que eu fiz. Aonde foi essa categoria? Brasília? Foi em Brasília. Era o carro de casa que todo mundo pegava pra deixar a gente pra lá, aqui, pra cima, pra baixo. Aí... Não era Towner, né? Não, acho que era um Gol quadrado ainda, aquele, sem ser o Gol Bola, antes do Gol Bola. Sei, o primeiro. Não, mas só uma catadinha de guia que tava garoando de manhã, voltando de alguma farra, não lembro direito. Você escondeu do Nelson, contou pra ele ou ele ficou sabendo? Não, eu tive que contar. Naquela época era melhor contar do que esconder. Não tinha como, não. A bronca ia ser maior se escondesse, se ele descobrisse. Eu peguei uma guia também, dos 1000 quilômetros de Brasília, correndo em dupla com o José Carlos Patti, numa Alfa Romeo 1.3 linda, que nós compramos, eu e seu pai compramos. E aí eu estava liderando quase uma volta na frente de madrugada, neblina, só que eu não estava vindo de balada, estava vindo da corrida. Perdi uma freada, não vi. Arrebentou suspensão, tudo. E tem uma foto, eu, o Wilson, seu pai e o Moco, lamentando, né? Perdemos uma corrida e destruímos uma suspensão. Eu destruí a suspensão da Alfa. Uma guia lá, uns 1000 quilômetros. Tá vendo? Essas guias de Não sei se é a sua.
Foi em 65. Não sei se foi a sua guia, mas era ali perto. Não, o meu era do Lago Sul, nem existia o Lago Sul, acho que ainda. Era perto do eixo monumental. Foi onde... No centro, né? O que tinha em Brasília. Sensacional essas histórias do Emerson. Aquele pedido básico, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal, que se um papo desse não merece teu like, é o que eu falo, a gente não sabe mais o que faz pra animar vocês aqui. Entrando na Fórmula 1, você primeiro teve a sua oportunidade no final da temporada de 70, e daí logo na quarta corrida, né? Isso. Logo na quarta corrida. Inclusive, qual que é o restaurante lá de Watkins Glen? Qual que é o hotel que você ficava lá? Eu fui comer lá outro Glen dia. Motor Inn. Glen Motor Inn. Glen Motor Inn. Ficava todo mundo de Fórmula 1 lá. Naquela época. Era um motel Glen Motor Inn. Que tinha todas Uma as família casinhas, italiana, que eram as casinhas. Era uma família italiana que todas as equipes ficavam lá. Ainda existe? Acho que existe. Em Watkins Glen? Em Watkins Glen. Era na beira perto do lago? Fica perto do lago, isso mesmo. Tô tentando lembrar, eu acho que eu cheguei a ficar lá. Eu não sei Então. se era a mesma coisa. Deve ser, é o mesmo. Uhum. Às vezes mudou o nome, mas a estrutura é mesmo. Daí, logo depois que você ganhou o Watkins Glen, quando você entrou na temporada de 71, quando você começou a temporada de 71, você realmente acreditava que eu consigo ser campeão do mundo agora porque você ganhou a corrida de 70 ou porque você realmente sentia aquilo? Eu acho uma boa pergunta, porque quando o Jochen Rindt morreu em Monza, era o Jochen Rindt piloto número 1, John Miles piloto número 2, eu era o número 3, eu tinha acabado de começar. Uhum. E aí eu estava esperando o Colin Chapman me ligar e falar, olha, nós vamos para Watkins Glen e eu vou pôr um piloto com experiência para ser o piloto número 1 da Lotus. E quando ele me ligou, ele falou, Emerson, você vai ser piloto número 1. Aí eu no telefone dei uma engasgada e falei, mas eu ainda não tenho experiência, esse é meu quarto grande prêmio. Ele falou, olha, toda a equipe vai estar em cima de você, nós vamos te apoiar, nós vamos estar te ajudando, não se preocupe, vamos para Watkins Glen. Saímos da tragédia de Monza, e aí eu tive sorte na corrida, foi uma corrida, assim, quem estava ganhando era o Pedro Rodrigues, faltavam umas 11 voltas, ele ficou sem gasolina na BRM, e aí eu ganhei a corrida. Então foi uma festa da tragédia, virou uma comemoração. E depois da corrida, conversando com o Colin, quando eu voltei para a Inglaterra, tudo, eu falei, eu tenho potencial de ser campeão mundial. Eu já estava pensando, lógico, para tentar. E aí em 71 aconteceu uma coisa, que apareceu o pneu slick, que aumentou muito o grip dos pneus. E a Lotus, até o meio de 71, a suspensão mexia muito, então nós não estávamos andando bem. Todos os circuitos de baixo grip, de pouca aderência, a gente andava bem. Todo circuito que tinha muito grip ficava lá para trás. Aí o Maurice Philippe, que era o engenheiro da Lotus, desenhou uma suspensão nova, que eu corri em outubro em Brands Hatch, aí o carro andou muito rápido, que foi o pré-John Player Special. Era ainda Gold Leaf Team Lotus. E eu já andei, foi a primeira vez que eu andei muito rápido em Brands Hatch, que tinha gripe, e era uma previsão para 72. Falei, agora o carro tem chance da gente ir para o Mundial. Foi. E então eu já vi que tinha um carro bom para ganhar o Mundial, no meio de 71. O Christian, ele comentou uma vez, quando ele estreou na Fórmula 1, ele via o pessoal chegando, ele deu assim, nossa, os caras que eu vi na TV estão aqui, eu tô correndo com eles agora. Como que foi para você essa reação também de, talvez não pela televisão, pelos filmes, você tá vendo ali o Jack Stewart do lado, como que era chegar na Fórmula 1 naquela época? O Hill, Stewart, Hint. Quando eu cheguei na Inglaterra para comprar o Fórmula Ford, abri um buraco na nuvem e eu vi o verdão da Inglaterra. Eu falei, tô chegando na terra do Jim Clark, do Graham Hill. Meu Deus, tô aqui na Inglaterra, né? Aí eu fui ver uma corrida, antes de eu começar a correr, em Brands Hatch, Race of Champions. E aí eu vi, né, o Jack Stewart no motorhome saindo, o Graham Hill. Eu falava, meu Deus, que eles eram os gigantes da Fórmula 1, os monstros da Fórmula 1 para mim. Então era uma...
E aí, quando eu comecei a conversar com eles, para mim era, nossa, eu estou aqui no meio deles, né? A primeira corrida em Brands Hatch, eu classifiquei do lado do Graham Hill, ele de Lotus também. E aí eu olhei para o lado e falei, estou do lado do Graham Hill. Quer dizer, tudo isso era para mim um sonho, né? Eu poder estar lá no meio desses gigantes. Quer dizer, realmente era uma turma da pesada, né? Sim. Pensado, e eram sobreviventes, que todos eles sobreviviam cada corrida. Então era uma turma que se respeitava muito. Eu acho que essa palavra sobrevivente, uma das melhores frases que você tem do começo da década de 70 é quando vocês entravam no briefing, no primeiro briefing do ano, né? Vocês olhavam em volta e falavam qual desses 3 ou 4 que provavelmente não vai estar junto no último briefing lá da temporada. É impressionante, tem tudo a ver com essa palavra. Já tinha briefing toda a corrida nessa época? Tinha? Achei que era uma coisa mais moderna. Não tinha sempre já de briefing. Mas era o que você falou, que eu tinha muita fé em Deus, a sua bisavó passou a fé religiosa, né? Ela era católica, ortodoxa para mim. Toda vez que eu entrava no carro, eu fazia uma oração e aquele commitment, né, que a gente conversou antes de acelerar. Você não podia pensar no risco. Se pensar no risco, assiste a corrida pela televisão. Não dá para se correr. E os pilotos daquela época? Hoje em dia, né, os pilotos, qualquer coisa, eles reclamam muito de segurança, né? Seja um trator na pista, ou tá chovendo, isso, aquilo. Naquela época, os pilotos já se preocupavam com segurança ou não? Eles não eram... Lógico, o nível de segurança naquela época era muito menor. Então, mas assim, como é que era esse assunto de segurança entre os pilotos? Claro que tinha, porque os carros eram 70 vezes mais perigosos, rápidos, pistas menores, etc. Boa pergunta, né? Assim, quem liderou assim, o movimento de segurança foi o Jack Stewart, junto com o Joe Bonnier e o Jochen Rindt, que morreu. Os dois morreram. O Bonnier morreu em Le Mans e o Jochen Rindt morreu em Monza, quando meu terceiro grande prêmio, quarto grande prêmio. E o Jack Stewart já estava, foi fundada, ele que fundou a GPDA, Grand Prix Drive Association, que era em Geneve. E logo que eu entrei na Fórmula 1, eu fui para a Suíça, eu lembro a primeira reunião, estava o Jochen Rindt, Joe Bonnier e o Jack Stewart olhando, e eles falando o que tinha que melhorar, porque a equipe de resgate era péssima, não tinha, as pistas não tinham guarda-reio, o carro não tinha segurança, naquela época ainda pegava fogo, todos os acidentes pegavam fogo, porque, por exemplo, o tanque de gasolina foi desenvolvido pela Goodyear com os helicópteros da Guerra do Vietnã, que fizeram de Kevlar, bulletproof. E aí, porque pegava muito fogo. Eu perdi muitos colegas pegando fogo, o carro era terrível. Mas então eles já eram bem ativos. Bem ativo. O Nick Lauda também, né? O Nick entrou também depois, o Nick entrou um ano depois do que eu em Fórmula 1. O Nick começou em 73, se eu não me engano. Foi isso? Não, 72 ou 71. 71. Começou um ano depois do que eu. Mas já tinha esse movimento que o Jack, graças ao Jack Stewart, esse movimento que salvou tantas vidas de piloto e tantos pilotos deixaram de se machucar também. Sim. Porque não é só, porque hoje é muito mais seguro. E a reclamação era mais dos carros, né? Não tanto a pista, né? Não, pista também. Pista também? Também, e saída de ambulância, não tinha nada, às vezes não tinha nem médico na pista, era enfermeiro só. Era um movimento muito forte que começou. Então era... Mas aí, no Grande Prêmio da Alemanha, em 97, depois que eu tive aquele acidente em Michigan, a Mercedes mandou um carro de Grand Prix de 1938 para me fazer uma demonstração antes do Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheim, numa hora antes do Grande Prêmio da Alemanha. Estava o Bernie, e aí eu perguntei para o engenheiro da Mercedes, eu falei, quanto que esse carro está top speed aqui em Hockenheim? Ele falou, 320. O carro antigo. De 1938. Ah, de 38? 38, motorzão na frente. Aquele cinza ou prata? Prata. Aí eu falei, quanto que pesa o carro? O cara falou 700 quilos. Quantos cavalos tem? 700. 1 para 1.
Naquela época, com pneu assim, De bicicleta. freio a disco, pneu desse tamanho, era um charutão, né? E eu entrei na reta lá de Hockenheim, quando cheguei a uns 7.500, era top speed 300, eu cheguei a uns 6 e pouco, a frente levantou, eu falei, opa, eu sobrevivi tanto, não é hora de eu ir embora. Aí eu dei umas 4, 5 voltas, saí molhado do carro, porque o carro saía de traseira, tudo. E quando saí do carro, olhei pro Bernie e falei, quando o piloto hoje reclamar que o Fórmula 1 não tá legal, que não é seguro, tira Bota esse ele pra carro andar. do museu, manda ele dar umas 3, 4 voltas. Esses eram os pilotos corajosos dos anos 30. Porque o volante desse tamanho, sem cinto de segurança, a roda aqui do lado, o charutão levantava, freio a disco, tinha que jogar uma âncora para frear. O carro não parava. Imagina eles guiando em Nürburgring, 3 horas e meia de corrida. E a Parava no Nürburgring é box. antiga, Não, 20 e Nürburgring pouco, antigo, bem lembrado. 300 quilômetros a pista. Então, esses eram os pilotos corajosos, na minha opinião, muito antes da minha geração. E quando você andou em Hockenheim, era Hockenheim antigo ainda, não era... Que não tinha chinquenes, né? Era tudo... Não, Não, já lá. tinha chicane, Já mas tinha. entrava na floresta. Não... Entrava na isso, floresta. Mas não tinha chicane na floresta? Não, Não, tinha chicane, tinha. Tinha. Quando inaugurou o Hockenheim, era com a chicane? Não. Depois Inaugurou, puseram. depois tá. colocaram. Tá, Daí tá. tinha a primeira chicane, daí Mas é tem a impressionante. segunda do seu pai, quando ele se enroscou com o Salazar. quando o Salazar. Salazar bateu nele, e daí tinha a terceira chicane Isso. voltando pro estádio. E aí você vê a comparação do que era, imagina naquela época, guiar esses carros. E o carro era uma cadeira elétrica, suspensão rígida, volantão, você se segurava no volante para não cair fora do carro. Era A sua segurança era o volante. Não tinha segurança. Então, era segurar o volante. A perna aberta, o câmbio no meio da perna, aqui, ó. Câmbio aqui, ó. Alavanca de câmbio, opa, ali, né? Pertinho ali, imagina esse bate que ia Sim. acontecer. Né? O primeiro ia ferir, né? Sim. Alavanca de câmbio. É, exato. Que nem o Edgar Melo Filho gosta de dizer, aquela roupa a favor do fogo, não era a prova do fogo, né? O capacete era uma touca de couro. A touca de couro. Que ajudava no impacto. Esses eram os corajosos, mas aí na minha época foi uma época que foi evoluindo muito para chegar onde está hoje em dia, que hoje é muito mais seguro. É fantástico, a fibra de carbono, saída, tem o helicóptero, tudo, né? É outra coisa. Toda vez que eu vejo Jack Stewart, todos os pilotos do mundo tinham que agradecer ele, porque ele que fez o movimento. E tinha pilotos na época que não entravam na GPDA. Não, esses estão errados, não ligamos para isso. O piloto tem que aceitar o risco, tem que correr com o que tem. Mas eles falavam assim mesmo, Tinha aberto piloto, mesmo? que eu não vou falar os nomes, Tá. 3, 4 tops no mundo, que falaram, não, nós não ligamos, nós temos que aceitar o risco e vamos. E tinha a maioria falando, vamos melhorar. Carro, segurança, equipamento do piloto, capacete. Aí apareceu tudo, né? O Hans de Weiss, tudo foi evoluindo. Hoje é muito mais seguro. Você liderou um movimento na Espanha, não foi? De uma prova? Foi. Que falou, pô, aqui não tem condição de correr, e deu melelê na prova, né? Eu estava fazendo todo circuito de rua, eu fazia um jog na quinta-feira, né? Era um circuito Montjuïc, um parque público, tipo o Parque Ibirapuera, com montanha, tudo, no centro de Barcelona. E quando eu corri, eu olhei, estavam os guarda-reis amarrados com arame, não tinha nem parafuso. Circuito de rua, muito mais rápido que Mônaco. Aí eu falei com os organizadores, falaram, Emerson, amanhã estará listo. Chegamos sexta-feira, estava igual. Fizemos o treino oficial, aí eu chamei todo mundo, eu estava pilotando a McLaren, tinha o motorhome da Marlboro, McLaren, chamei todo mundo lá, falei, ó, o negócio aqui tá ruim. Aí os organizadores... Que ano que foi isso? 75. Já Aí, campeão do mundo, cheio de e moral. quem era? Eu estava defendendo o Mundial aquele ano. E quem era o presidente da FIA era o meu amigo Balestra, o grande Balestra. E aí o Balestra falou com os organizadores, não fizeram nada. Aí o Bernie, no sábado à noite, colocou os mecânicos de Fórmula 1 para tentar colocar a guarda. Pensa, parafuso, mas não conseguiram fazer. E aí eu chamei o Ted Mayer, que era o chefe da equipe. Eu falei, eu não vou largar na corrida.
porque eu não aceito esse tipo de risco muito mais do que a gente tem que aceitar. Guarda-rio preso com arame, pô. Com árvore, poste, público, tudo. Aí o Ted Meyer falou, tá bom, você não tinha uma convenção da Philip Morris lá do mundo inteiro, eu no sábado à noite anunciei, não vou largar. O Balestra ouviu, veio para mim e falou, nós vamos prender o caminhão da McLaren, você não vai para Mônaco, se você não largar. Mas ele não era seu amigo? O Balestra, muito amigo. E amigo do Ayrton, do seu pai. Ah, tá, você estava sendo irônico. O Balestra, pergunta pro Nelson. Não, por isso que eu falei, não. Vê a história. Vê uma reunião no Japão, que estava o Ayrton, que ele saiu fora da reunião, era o meu amigo Balestra. Principalmente dos 3 brasileiros. Sim, né? sim. E aí eu falei pro Ted, tá bom, eu largo. A classificação eu nem andei direito. Dei uma volta, porque pelo regulamento tinha que dar uma volta. Eu largo e entro na primeira volta. Quebrei o câmbio, fui embora para a Suíça. E aí teve um acidente fatal com o Rolf Stommelen e morreram 4 pessoas. Então, isso já estava fora do risco. E o seu amigo Balestre falou o que depois do acidente? Antes do acidente, o presidente da confederação estava com ele, na FIA, e ele tinha me suspendido por 3 grandes prêmios durante a corrida. Falou, Emerson vai ser suspenso, que ele se revoltou. Ele foi embora? Que foi embora, que eu parei, e aí depois que teve acidente, ele tirou a suspensão. Era o Balestra. Pergunta pro Nelson. Não, meu pai... Não. E o Ayrton, coitado, também, né? Mas era a época. Sim. Então foi... O Balestra foi ficou uma muito bênção tempo, de né? Deus. Ficou uns 15 anos ali. Ficou. Não, Então, a gente tá, mais que isso, a gente tá falando de 75, o Balestre 89, né, foi quando... 15 E anos. seguiu ainda mais um até pouquinho. 90 e pouco. Não, e daí até ele 90 e continuou pouco, mais um pouquinho. Até 90 e pouco. Não, e ele deve ter começado antes de 75, não começou? Começou. Então. Mas é história Uhum. que fica e que eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Eu sou totalmente religioso. E de eu poder estar aqui divertindo com vocês é muita emoção para mim, muito legal. Sem dúvida alguma, e divertindo também o pessoal em casa. Papo muito bacana. Deixa eu fazer uma pequena pausa para o nosso momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, já que estamos falando de riscos do automobilismo, de uma outra época que muita gente não acabou vivendo, muita gente já viveu também essa época acompanhando aqui, certeza. A gente quer saber de você, Emerson, qual foi o momento, talvez o mais desconfortável, de maior medo que você já teve na pista, isso comparando com Fórmula 1, com Fórmula Indy, aquelas situações que você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que o Christian e o Nelson devem ter passado também por isso, quando você tem uma falha mecânica e você passa a ser um passageiro do carro. Você não está mais pilotando. E para mim, na Fórmula 1, o pior foi em Zandvoort, naquela curva, na época era muito rápido, entrando na reta principal, quebrou uma roda dianteira da Lotus, quebrou a roda, e eu virei, o carro não virou, bati no guarda-reio, o carro deu 2 viradas no ar, caiu e estourou o tanque de gasolina. E quando eu fui sair do carro, a frente entortou tudo e meus pés estavam presos, não conseguia sair. E veio um bandeirinho holandês, que eram amadores na época, ele olhou e se assustou, porque viu aquela gasolina, a bomba elétrica ainda girando. Eu não conseguia desligar na chave geral. Então eu estava clique, tinha função elétrica. Eu sentado na gasolina, estourou o tanque. E eu não conseguia sair do carro. Eu falei... Aí eu fiquei com muito medo que ia explodir. Uhum. E isso foi que ano? Em 1973. E o Graham Hill parou. E quando viu que eu não saía do carro, porque ele deu outra volta, viu que eu estava preso, você vê, eu disse, sem capacete, não conseguia sair, o carro destruiu inteiro. O Graham Hill parou. E aí o Joe Ramírez, que no fim foi chefe da equipe Copersucar, que é amigo meu até hoje, que era um mecânico fantástico. Depois a McLaren, muitos anos. Com a Ayrton, ele era o mecânico da Ayrton. O Joe Ramírez era o mecânico do Jack Stewart. No primeiro box, de longe ele viu que eu não saía do carro. Ele pegou a caixa de ferramenta, foi correndo até onde eu estava. Aí com uma serra, ele e o Graham Hill levaram uns 20 minutos para serrar a frente da Lotus para mim sair. E eu falava, olha a gasolina, olha a gasolina. Eles correram o risco comigo. Ali uma faísca, eles iam junto comigo. Então, é aquele que você falou, era uma época que um ajudava o outro. Imagina o Graham Hill ali, tentando me tirar do carro, junto com o Joe Ramírez, tendo o risco que eu tinha. Eu estava sentado, estourou o tanque, eu estava sentado na gasolina.
logo que eles chegaram, eles conseguiram desligar a bomba elétrica. Então, pelo menos... E aí ele falava, ninguém faísca aqui perto, né? Uhum. Aquela época difícil. E na Indy foi quando eu bati em Michigan, quando eu largava em quarto, as 500 milhas de Michigan. De 96. Em 96. E o Greg Moore, que era o primeiro piloto com motor Mercedes, eu era o segundo. E o pole position estava o Zanardi e com quem era o outro? Era o Vasser. O Jim Vasser. Você estava na corrida. Tava. E aí eu falei, se eu conseguir largar bem, eu vou pegar o vácuo dos motores Honda, economizar combustível, que o motor Mercedes não era tão rápido como o Honda, para a gente conseguir um segmento maior. Então eu ensaiei de manhã de largar por fora. Uhum. Eu largava era o quarto tempo na fila de baixo. Aí eu de manhã fiz ensaio, conseguia largar pé embaixo, entrar na curva 1 pé embaixo. Falei, vou passar o Greg Moore e vou grudar nos dois Honda para me economizar combustível. Aí quando eu passei o Greg Moore, ele deu um toque, pegou no meu vácuo, a frente dele saiu, eu já estava por fora dele, bateu, e aí foi o pior acidente da minha vida. Mas não deu para ter medo, porque foi fração de segundo, já estava no muro, que estava correndo. Esse foi o pior que eu tive. Foi na Indy, e que, graças a Deus, sobreviver. E foi a maior vitória da minha vida, porque foi quando eu aceitei Cristo. Eu estava no hospital todo arrebentado, corpo desse tamanho, quebrei todos os cérebro, perfuração de pulmão. Você lembra? E aí o Alex Dias Ribeiro entra com a Bíblia na mão para me visitar. Eu olhei para a Bíblia e falei, você vai me dar extrema-unção? Aí ele deu risada e falou, não, vou te apresentar Jesus. Mudou minha vida. Então eu sou muito cristão hoje em dia, graças a Deus. E tá aqui com a gente hoje batendo esse papo. Vocês já tiveram alguma de passageiro? Você já teve assim, alguma dessas? Nunca. Teve uma... Antes do programa começar, a gente estava conversando sobre um pneu que ele deu um flat spot, largou e estourou, mas eu tive um desse Nürburgring, só que eu acho que, nossa época, os carros, você tem que ter muito azar para se machucar, né? Enfim, é bem difícil se machucar. Às vezes, e é uma coisa meio assim, eu lembro quando entrou essa época esse negócio do Halo, né? O Halo que a gente tem. Chega uma hora que eu acho que os carros ficaram muito seguros, porque a gente já conversou sobre isso. Naquela época, desde que começou a Fórmula 1 até a década de 80, pouco 90, você tinha uns pilotos que eram rápidos e os pilotos que eram rápidos e que tinha 3 bolas, né, para poder acelerar. Hoje em dia você não tem mais esse lado de ter coragem. Hoje em dia você pode bater na velocidade que você quiser, que é muito difícil você se machucar, né? Então eu acho que não vou dizer a qualidade, mas eu acho que o fator medo que todos passavam, entre aspas, até os anos 80, hoje em dia não tem mais isso. Então isso tira um pouco, né? Tipo, antigamente separavam os homens dos garotos, né? Hoje em dia você precisa ser muito talentoso na hora de pilotar, mas você não tem mais essa questão de ser um super-homem para conseguir fazer um pé cravado, uma curva rápida, na Spa, né? Nos anos 70, 60. Então, assim, às vezes eu fico me perguntando, e pode ser uma coisa meio banal, assim, mas assim, pega a MotoGP dos anos 70, 80, o perigo de hoje em dia é praticamente o mesmo. Lógico, a tecnologia do capacete, do macacão de couro, essas coisas melhoraram um pouco, só que você cair de uma moto, hoje em dia, naquela época, não muda muito, né? Fórmula 1 já não, né? Daquela época pra cá, os carros estão muito mais seguros. Mas até quanto tem que trabalhar na segurança? Entendeu? Tipo assim, eu não sou contra a segurança do carro. Só que o fator que vocês tinham naquela época de ter coragem, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia qualquer um acelera, entendeu? Tipo assim, lógico, tem que ser rápido, tem que ser bom, tem outras qualidades. Sim. Mas o cara bom na MotoGP dos anos 60, 70, são as mesmas qualidades que o cara bom vai ter hoje em dia. Na Fórmula 1 eu acho que mudou isso um pouco, né? É verdade. Que a evolução da Fórmula 1 ou dos carros, proporcionalmente em relação às motos, eu acho que foi muito maior. É isso que você quer dizer? Sim, é isso que eu quero dizer. Mas será que foi demais? Eu não sei. É chato falar isso, porque, lógico, o Halo, o Hans ou qualquer outras coisas salvaram muitas vidas.
Porém, é um esporte perigoso. O automobilismo nos anos... Quando a Fórmula 1 começou, o carro que você pilotou no Rock in Rio da Fórmula 1, pô, aquilo lá é foda. É um esporte perigoso, igual moto é um esporte perigoso, né? Eu não piloto moto porque eu tenho medo. Se o moto fosse 100% seguro, eu pilotaria? Acho que sim, porque eu gosto de acelerar. Andar de moto é um negócio legal, só que a gente não anda nem na rua, a gente não quer quebrar um braço, uma perna, alguma coisa e ficar de fora de um carro de corrida. O automobilismo era isso, né? Deixou de ser. Né? Ainda tem situações, por exemplo, eu estava conversando, o Emo Júnior correu em Spa, Francorchamps, 10 dias atrás, e cancelaram a classificação porque estava chovendo muito, largou com muita chuva, e ele falou, pai, uma hora eu cheguei no fim da reta lá, eu não conseguia ver aonde eu estava na pista, eu estava perto da grama de um lado ou do outro, por causa do carro da frente. Então, perdemos 2 pilotos nos últimos 3 anos lá, na saída do Rouge. Então, situações extremas que tem, tipo chuva, sem visibilidade, é muito perigoso. Sim. E quando deram, e o diretor de prova, ele estava andando em quarto e o da a bandeira vermelha, ele entrou no Rouge, já tinha aquaplane, ele ficou de lado, conseguiu controlar, saiu e atrás dele bateram 2 e apagou o menino, desmaiou. E o ano passado, ele estava a 2 segundos do Delano, que o Delano virou na saída do Rouge, veio outro menino, deu um T-bone e morreu na hora. Então o risco ainda existe em situações extremas, tipo chuva, aquaplaning e sem visibilidade, aí tem que parar a corrida. Mas eu concordo com o Nelson, a moto ainda... Você vê a MotoGP hoje, eu acho que todos fizeram um curso no Cirque du Soleil, né? Antes de que a moto, que eles fazem acrobacia, impressionante. O que eles fazem numa moto hoje em dia é espetacular, o que você falou. Eu era muito amigo do Adu Celso, que foi o primeiro que ganhou moto. E a minha estreia de moto foi uma moto do que o Adu me emprestou. Corri 2 anos de moto. Olha só. 50, que fazia cravado em Interlagos. A volta toda só tirava o pé no S. Então... eu ia quase pedalando, porque não dava nada. Mas você vê a MotoGP hoje em dia, é impressionante que eles pilotam. E bate e sai voando o piloto e vai ralando. Aí eles saem para operar, às vezes no outro dia voltam com a placa, tudo remendado, e eles vão mesmo assim. Eles são fora da casinha, né? Eu estava numa entrega de prêmio em Bolonha, do final do campeonato. E... eu estava sentado na fila da frente, era a entrega do piloto campeão mundial, né? E aí os organizadores chamavam, fulano de tal, tal. Aí vinha o cara com uma bengala mancando. Aí o outro todo torto. Eu olhei e falei, pô, terminou a guerra. os pilotos, até hoje, é impressionante. Todos eles têm placa de metal, tudo. É o que o Nelson falou, MotoGP é espetacular de ver, porque tem o risco, que o automobilismo diminuiu. Mas ainda sempre, a velocidade é velocidade. Você bateu errado, tá lá, né? O Marques não consegue entrar no banco lá, que a porta não deixa lá. Se tiver um ímã perto dele, eles grudam na parede, não consegue sair da parede com ímã, porque é tudo metal. É impressionante. Sensacional essas histórias. Lembrando que este foi o nosso Momento Pit Stop. A rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Estamos de volta, turma. Recadinho ao contrário, que geralmente eu falo para a turma que está nas plataformas de áudio nos seguir no YouTube, para poder também ali, claro, ter conteúdos extras que nós temos disponíveis apenas no YouTube. Mas se você também que está no YouTube, se inscreva nas nossas plataformas de áudio também. Às vezes está no trânsito, está na esteira, está na academia, está no projeto Verão 2026, que o Nelsinho está aqui na academia, lá, os seus fake tá news. Longe né? disso. Tá, o 26. Não é nem o 25, já estou jogando para frente ali. Copa do Mundo. Você pode se inscrever também nas plataformas de áudio, que você pode ouvir a qualquer lugar, qualquer momento, ou pelas pistas. Emerson, seguindo sobre Fórmula 1 aqui, já entrando na sua parte de campeão e depois da Copersucar, quero saber de você assim, pô, 4ª prova, você ganha. 2 anos depois, 1 ano depois praticamente, você é campeão do mundo. Você virou e falou assim, pô, esse negócio é muito fácil ou não? Porque, pô, cheguei aqui, 4 provas eu ganho, dá 1 ano eu sou campeão. Era muito fácil? Não, imagina, é muito difícil. Mas aquilo que eu falei no começo, o automobilismo é um esporte complexo, você tem que ter um carro bom, uma equipe boa. E
quando eu resolvi sair da Lotus, a Philip Morris, a Marlboro, falou, vai escolher a equipe nossa. Estava na BRM. Aí era uma escolha muito difícil. Eu fui para a Inglaterra, falei com o Bernie, que tinha a Brabham, que andava muito, que seu pai estava andando muito bem, a Brabham era um carro excelente. Depois tinha o Ken Tyrrell, já que tinha acabado, Jack Stewart. E tinha a McLaren que nunca tinha vencido o Mundial. E aí eu escolhi a McLaren, porque eu achei a maioria eram neozelandeses com o mesmo commitment, sair da Nova Zelândia, vão para a Inglaterra. Os caras jovens, muito entusiasmados. A M23 era um carro bom, então eu escolhi a McLaren e tive a sorte de ganhar o Mundial com a McLaren já em 74. Mas sabia que era muito difícil ganhar o Mundial, lógico que é, nunca foi fácil. Para você ganhar o Mundial tem que dar tudo certo aquele ano, tudo. O carro não pode quebrar muito, a regulagem do carro tem que ser constante, todas as pistas, você tem que terminar. O Fangio falou uma frase que é muito verdade, o Fangio é um dos grandes ídolos, ele e o seu Chico Landi, né? E aí ele falou assim, para você ganhar uma corrida, primeiro você tem que terminar. Se você não terminar, né? Sim. E tem a lógica que naquela época quebrava muito, então você tinha que ganhar o carro, mas tomar cuidado com o câmbio, com o motor, não tinha limitador, então você dava uma fora, já quebrava a mola de válvula e quebrava o motor, então você tinha que também pilotar o carro dentro dos limites que o carro tinha, né, na época. Então era muito complexo, mas eu sabia que é difícil, muito difícil ser campeão mundial, imagina. Fora que só tinha fera, né? Era um grid bem qualificado. E você ganhou a tua primeira corrida em 70. 72 você foi campeão do mundo. 73 você foi vice-campeão do mundo. 74 você foi campeão do mundo. 75 você foi vice-campeão do mundo. Ou seja, por quase meia década, ou você ganhou, ou você chegou em segundo, num esporte onde praticamente, aqui no Brasil, poucas pessoas tinham a instrumentação correta, até por motivos óbvios, né, de poder acompanhar. Quando você fez o salto daí para Copersucar, de quem você acha que teve o empurrãozinho final um pouco a mais, ou você acha que foi exatamente igual ao do meu pai e seu? Tipo, e não é nem Emerson, não é a palavra, o cara era o teu irmão. Quem você acha que deu aquele último impulso? Vamos fazer essa, vamos entrar nessa, vamos fazer que vai dar certo. E é óbvio que tem várias versões, de repente foi um ano um pouco mais cedo, de repente deveria ter esperado 1 ou 2 anos, mas às vezes na vida as oportunidades elas não aparecem 2 vezes. Então, quem você acha dos dois que vamos embora, que vai dar certo? Eu acho que quando eu conversei com seu pai, né, para montar a equipe, a gente começou a conversar, foi em 73, 74. A gente conversava todo dia, porque a gente morava na mesma casa, né? Não, mas a ideia de montar uma equipe brasileira, porque o Thiago perguntou ontem, eu falei um pouco, por exemplo, do Volkswagen bimotor. Sim. Eu e seu pai sempre gostamos, a gente eu montei a Mini Kart no Brasil com o Mário Napa, depois nós fizemos Fórmula V, aí fizemos Fit Porsche, então nós tínhamos uma tendência de querer fazer uma equipe que foi muito difícil, foi uma coisa, a ideia do seu pai junto com o Ricardo Dívila, e que quando eu falei, o que mais? Eu já ganhei 2 vezes campeonato do mundo, agora essa ideia é um novo desafio, montar a equipe brasileira. Eu gostei do projeto do Ricardo, era um carro muito convencional, muito, assim, na época, super o que deveria ser o carro, né, um carro bom. Bem diferente do F1, que era mais um carro revolucionário. Radical. Isso, exatamente. Que radical. A aerodinâmica foi feita pela Embraer na época, com o Osiris e o engenheiro Guido, que fazia toda a parte aerodinâmica. Foi desenvolvido em São José dos Campos. E que é um carro lindo até hoje. O 01 é lindo. Sim. O carro, é lindo, como estilo, como design. Mas aí o desenho do Ricardo era um carro convencional, eu falei, vou entrar. E era um desafio para nós.
E o entusiasmo que seu pai tinha, o Ricardo, passou para mim. Eu falei, vou entrar. Eu falei, já ganhei 2 vezes o Mundial. Aí estava aparecendo o Nelson, nessa época, o Nelson já começou, né, ia entrar na Fórmula 1, e apareceu depois o Ayrton. Então, o brasileiro, a imprensa brasileira que não entendia de Fórmula 1, não sabia a dificuldade de você construir um carro, como que é uma história de uma equipe, não respeitava a gente. Porque, de repente, tinha, né, vários títulos, não são 3 vezes, o Ayrton 3 vezes, e falei, esse cara está ganhando Copersucar, por que ele foi lá se meter? Né? Então, a pessoa, o jornalista tipo Cacilio de Andrade, o Seco, o Reginaldo Lemo, até o Galvão entrou, eles entendiam, respeitavam a equipe Copersucar, respeitava a gente, que sabia a dificuldade. Agora o público e a imprensa não especializada tiraram o sarro. O açucareiro virou açucareiro no Brasil, infelizmente. E eu perdi o patrocínio em 1980, que foi o último ano nosso, e que nós tínhamos contratado, né, naquela época, Adrian Newey, Peter Ward, que naquela época eu considero o melhor chefe de equipe que tinha, o Harvey Postwaite era o chefe de design, e o Ricardo Dívila. E aí, em julho, já era Skoll, chamava Skoll, Fittipaldi o carro. Aí o Alírio Góes, diretor de marketing da Skoll, me liga para a Inglaterra e fala, Emerson, o investimento que nós estamos fazendo para ter um retorno para a Skoll, que era a cerveja, não compensa mais porque a imprensa brasileira está destruindo vocês. E acabou a equipe. A partir dali acabou. Mas nós tínhamos tudo, porque uma equipe de Fórmula 1 leva 4, 5 anos. A Toyota, que é uma Toyota, não conseguiu ganhar o Grande Prêmio. Com tudo que eles tinham. E em 1978, nós chegamos no campeonato na frente da McLaren, com um carro, na frente da Ferrari, no campeonato mundial. Então, todo mundo esqueceu no Brasil, porque era muito crítica. Então, o trabalho que seu pai fez é espetacular na época. O trabalho do Ricardo Dívila é espetacular. Fazendo o carro aqui no Brasil, né? A primeira fábrica na frente do portão 7 de Interlagos. A gente ligava o carro e ia andando até entrar na pista com o carro lá na rua. Eu saía da fábrica e a gente entrava em Interlagos guiando Fórmula 1. Então é muita história. Então, é certo a gente dizer que o teu sonho, junto com meu pai, de poder tentar ser campeão do mundo com um carro 100% brasileiro, estava acima de você correr de Ferrari? Porque naquela época, final de 75, você teve a oportunidade de ir para a Ferrari. Esse sonho era maior do que você ir para a Ferrari e correr de Ferrari? Eu acho que era um desafio muito grande meu, do Wilson, de nós, o sonho, porque acho que a vida, quando você tem um sonho e um objetivo, você tem que correr atrás. E com as dificuldades você aprende, você fica forte, ao contrário. Foram 5 anos muito difíceis, eu como piloto, mas aprendi muito. E era o sonho da gente ter um dia um carro, uma equipe muito competitiva, porque se você pensar, o Nelsinho sabe isso, você sabe, uma equipe de Fórmula 1 é quem está por trás, quem desenhou o carro, como que começou, quem são os... Né? E é difícil você montar uma equipe de Fórmula 1 e pegar os melhores carros, demora os melhores membros de uma equipe, né? O melhor engenheiro, o melhor... Então... Você tem que ter vários anos para chegar lá. E no último ano que a gente estava, que foi 80, foi a primeira vitória do seu pai lá em Long Beach, foi o meu último pódio. E nós tínhamos tudo naquele ano para, a partir dali, ter uma equipe forte, com certeza. Já estava andando muito bem naquele ano. E o meu companheiro de equipe, o Keke Rosberg, que também não estava mal de companheiro de equipe. Não, muito rápido. Se a gente pega a lista de pessoas que passaram na Copersucar Fittipaldi, na equipe Fittipaldi, é surreal. Tipo, é Adrian Newey, é Keke Rosberg, você, Joe Ramírez, é muita Peter Ward. Peter Ward. É gente... pesado. É gente pesada, realmente, nessa época. O Emerson, depois da Fórmula 1, 80 ao seu último pódio, sua última temporada, você fica uns anos correndo em outros lugares, mas aí em 84, completando 40 anos esse ano,
você vai para os Estados Unidos e vai de novo desbravar um lugar novo agora, que é a Fórmula Indy. Como que foi, tipo, fazer essa migração de novo? Vamos começar de novo em outro lugar ali e agora vamos para a Fórmula Indy. Começou tudo no Miami Grand Prix, porque eu estava aposentado, nós tínhamos feito o Superkart no Brasil, que era muito rápido. Eram 2 motores 125 diretos, sem embreagem, e que foi espetacular, porque juntou uma turma, seu pai andava bem, eu corria, o Mário Sérgio corria também. Então, nós tivemos um ano assim muito divertido, que o Luciano... os outros que corriam da sua... Carol, Chaninho, todo mundo. Maneco... Juntou todo mundo. Mas vocês tinham voltado a morar no Brasil já? Já estava morando no Brasil. E aí, depois do Superkart, me ligou o Ralph Sanches, que Você foi campeão aquela temporada. Foi 83 ou 82 aquilo? 83. 82, 83. Foi 83. A primeira corrida em Interlagos, eu estava no molhado em pole position. Aquela, acho que foi a terceira ou quarta. Aí eu pensei que nem Zandvoort, vou abrir do primeiro, a primeira volta eu venho no cartódromo Interlagos, era muito rápido os karts. Tinha carenagem e tudo. Aí eu deu uma over control, virou, entrei quase derrubei o diretor de prova, me espetei no alambrado antes de completar uma volta. E o Wilson ganhou a corrida, foi muito bacana. Então, uma coisa que você destacou um dia. Só para finalizar essa história, eu, claro, assistindo a corrida, né? O Emerson tinha classificado em primeiro, e classificou até, acho que é o final de semana inteiro, com uma certa margem, né? Eu falei, bom, tudo indo normal, não acontecendo nada heróico aqui, eu acho que ele levou, né? Só que daí aconteceu aquilo que ele ele deu uma lenhada lá na tela de proteção, quase que quebrei embaixo da torre. Não, ele quase se machucou. E por ironia do destino, meu pai estava com a costela quebrada. Uhum. Daí ele tentou de tudo, né? Como é que eu faço para correr aqui? Enfim, ele inventou colete de salva-vida, colocou colete de salva-vida, enfim, típico meu pai, né? Daí, antes da classificação, ele deu 2 voltas, ele parou, a viseira fechada, embaçada, né? Ele não conseguia nem respirar. E aí, pai? Eu molequinho, cheguei, como é que tá? Ele, não. Tá tudo bem. Eu falei, eu tô vendo, tá tudo bem. Bom, daí ele classificou. Por sorte dele, eu acordo domingo de manhã, tá molhado, tá chovendo. Eu falei, nossa, isso vai acabar salvando ele. Daí largou a corrida, o Emerson bateu e ele veio. Ele largou em 9º, 10º, ele veio lá de trás, veio passando 1 por 1. No final da corrida, ele se enroscou com o René Lotfi. E os dois se passaram, trocaram de posição 4 vezes na última volta. E daí meu pai acabou indo lá para a esplanada, lá para o fundo. O René, como qualquer ótimo piloto, né, ele freou por dentro para defender a posição dele. Meu pai freou tarde pra caramba por fora, deu um X nele. E ganhou. Na saída da curva, acabou ganhando. Só para finalizar essa história, Uau. E ele ganhou a corrida e eu chorava. Eu era molequinho, eu tava começando a correr, né? Eu comecei a correr final de 81, eles estavam em 83, e daí o pai do Rubinho, que coincidentemente, estava assistindo a corrida lá do lado, ele me pegou pelo braço e ele me levou até a balança, que eu tava deitado no chão, eu não conseguia nem andar. Ele falou, vem aqui que você precisa abraçar teu pai, você precisa... E eu... Que memória. Que exatamente. Bacana. Mas era uma época bacana. Foi espetacular essa vitória. Tinha umas provas em frente ao estádio do Pacaembu também que vocês corriam, né? Muito rápido. Tem no YouTube essas provas. Procure no YouTube depois que tem essa prova aqui. Aquele curvão. O curvão lá era que nem Indianápolis ao contrário.
E com poste, né? Passava pela orelha, raspava no poste. Se você está reclamando da pista, você vai reclamar com seu irmão, tá? Ele que desenhou. Eu acho que foi ele que desenhou. Ele que desenhou, nossa. E eu tirei um racha com o Carcasse lá. Nossa. Exatamente. O O Carcasse foi convidado para correr. Para correr. E ele era prova. muito rápido, meu Deus. Mas é uma época. Aí o Ralph Chance, voltando ao Grande Prêmio de Miami, eu fui lá e ganhei um Martin Chevrolet desenhado pelo Adrian Newey, o carro. Tá. Com motor Corvette, muito rápido. E eu estava liderando a corrida, depois de... Fazia 4 anos que eu não guiava. Eu larguei em pole position, estava liderando, quebrou o câmbio. E aí, na segunda-feira, me liga o Pepe Romero, que montou uma equipe, era um cubano-americano, montou uma equipe pequena para correr em Indianápolis. E foi uma experiência que já era monocoque de fibra de carbono, pelo menos a metade para baixo já era, porque quando eu testei a McLaren em 74, que ganhou, foi o carro do John Rutherford que ganhou as 500 milhas, eu gostei muito de andar em Indianápolis, mas eu falei, não vou... Eles queriam fazer o Texas Star, ia chamar o carro ano seguinte, branco, patrocinado pela Texaco, para 75 para correr, que eu já era ainda piloto McLaren. Eu fiquei 2 dias andando em Indianápolis, aí eu falei, não, se bate aqui não sobra nem o certificado. Aqui naquela época batia em Indianápolis, desintegrava o carro. Por causa do monocoque, Em que era 76, completamente de alumínio, diferente de hoje em dia. E a velocidade era quase igual. A de hoje? Já dava, naquela época, eles davam já 217, 218 milhas de média com carro de alumínio. E aí eu falei, não, 10 anos depois, voltei para Indianápolis. E aí começou toda a história. Aí a equipe que eu corri era uma equipe de segundo nível, com um chefe de equipe muito bom, que foi despedido na véspera de Indianápolis. O dono da equipe despediu ele no sábado à noite. Quem era, você lembra? O Jim Bell, que foi que... Ah, não. A primeira Daytona que eu ganhei foi na equipe do Jim Bell. Do Jim Bell, lógico. O Jim Bell era o chefe de equipe, foi despedido na véspera pelo Pepe Romero, porque... Eu vou contar essa história rápida. Eu classifiquei, eu classifiquei em 20º. E era um carro que já tinha 1 ano em Indianápolis, com o Theo Fabi correu, era um Martin antigo, que eu quis até correr para experimentar, ver como que eu ia andar, ver como que eu ia me adaptar. E aí o Pepe chegou, chamou toda a equipe e falou para o Jim Bell, aquele underpod, a parte de baixo do carro, que a Martin tinha feito novo, ele não conseguiu para mim. Então meu carro era um pouco mais lento do que os Martins que tinham o novo perfil embaixo. Aí ele olhou assim para o Jim Bell e falou, Mr. Bell, por que você não conseguiu ele tinha maior respeito para mim, o dono da equipe. Por que você não conseguiu para o Mr. Fittipaldi o underpod? Por isso que ele classificou em 21º. Aí ele falou, eu liguei lá para Marte e não conseguimos. Aí ele falou, você veio aqui de carro? Estava chovendo, né, numa reunião no hotel. Ele falou, eu vim de carro. Ele falou, dá a chave do seu carro. Jogou pela janela, volta a pé para o hotel, você está despedido. Despediu o chefe de equipe na véspera de Indianápolis. Eu falei, que equipe, que legal que eu tô. Aí, foi o meu primeiro ano. O que eu tô fazendo aqui, né? E aí depois eu larguei, eu estava em 11º, depois de umas 20, um pouco antes de parar, na curva 2, o carro saiu de traseira, eu quase perdi o carro, e quebrou uma mangueira de óleo, quebrou o motor. Foi a minha primeira corrida em Indianápolis. E aí, aí eu fui convidado pela Pat Patrick, que era uma equipe já do nível quase Penske, e eu fui correr em Long Beach, aí é história. Aí foi embora. De novo, equipe boa, carro bom, gente boa, e Deus me ajudando. Então nós estamos aqui se divertindo, contando as histórias, porque é muita história. Uma pergunta antes de a gente acabar rapidinho, que eu tenho curiosidade. A corrida de Brasília, que vocês fizeram de Fórmula 1 em 76? 74. 74. Naquela época, qual era a impressão de Brasília? Como é que era a pista? Por que aconteceu aquela corrida? Isso é uma curiosidade, assim. Porque é o mesmo autódromo
até eles tentarem reformar o que estão fazendo agora no momento, ficou a mesma coisa durante 40 anos, né? E só para adicionar um pouquinho na pergunta dele, essas são as pistas que eu e o Nelson escolhemos, as nossas preferidas. Brasília é uma delas. Brasília é legal. Não, naquela época... Que você ganhou aquela prova, né? Sim. Naquela época que deu boom da Fórmula 1 no Brasil, né? Desde 1970, 74, já tinha 4, 5 anos, resolveram fazer o Autódromo de Brasília, que era muito legal, espetacular, quando inauguraram, seguro, mais seguro que Interlagos, e fizeram a primeira corrida lá em Brasília, que tinham mais ou menos, acho que 18 carros, 16 carros, uma corrida extra do campeonato, na semana seguinte ao Grande Prêmio Brasil. Era antes do Brasil ou depois do Brasil? Depois. Era depois do Brasil. E foi espetacular a corrida. Nossa, o autódromo ficou até hoje. Sim. E é um autódromo espetacular, né? Foi a primeira Muito vez bacana. que teu pai foi numa prova, não foi? Eu acho que sim, não tenho certeza se foi Interlagos ou... Ele estava ajudando a Brabham Sim, sim, com o Gordon, sim. que é um outro engenheiro espetacular, né, que fez carros espetaculares, Gordon Murray. Você chegou a falar com o Nelson lá, que estava ajudando o Não, Gordon, ou não. você não teve nenhum contato Eu conheci com o Alex Dias Ribeiro já. Que era de Brasília que também. era de Brasília, que eles eram representantes da fábrica de volante que eu tinha que chamar Fórmula 1 e do minicart. E que seu pai começou junto com eles lá, né? Uhum. Com o patinho feio, tudo, aquela história que é espetacular, a história de Brasília, que pouca gente conhece, né? Você imagina, Brasília teve 4 pilotos de Fórmula 1 na história de Brasília. Então, e o brasileiro ficou muito mal acostumado. Imagina, eu ganhei 2 títulos mundiais, vem o Nelson, ganha 3, vem o Ayrton mais 3, aí o Brasil fala, é fácil ganhar o Mundial. Ficou uma impressão errada da realidade. Todo mundo já é fácil. O Brasil já ganhou tantos títulos mundial, imagina, qualquer brasileiro vai chegar lá e vai ganhar. E é fácil você ganhar campeão mundial. Então, tem que tirar o chapéu pro Nelson, 3 vezes campeão mundial, o Ayrton. Foram mais de Brasília, mais 4 pilotos, né? O Moreno, Roberto Moreno, meu pai, Alex, o Alex, Felipe, eu. Felipe também você, eu esqueci do Felipe. Felipe Nasser. 5 pelo menos. 5. Você era 4. O Felipe Nasser, imagina. Espetacular a história. Tem que botar o autódromo para andar de novo. O autódromo Estamos tentando. Estão prometendo que vai ter corrida esse ano lá, então... É muito bacana. Estamos torcendo para isso, porque aquele autódromo realmente é muito legal. E é um momento do Brasil que nós temos que ter pilotos novos na Fórmula 1. É um momento muito difícil. Então tem uma moçada nova chegando aí, né? O Enzo está indo muito bem de Fórmula 2, né? O Felipe também, Drogovic também está ali no stand-by, né, da Fórmula 1. É complicado. Tomara que a gente tenha logo os brasileiros de volta na Fórmula 1. Porque hoje é um domínio de piloto europeu. E nós temos que lutar. Da América Latina tem Checo Pérez. Pensa, da América Latina inteira. Tem só um piloto. Teve época que nós tínhamos 7, 8 da América Latina. 4 brasileiros, tudo. Teve uma prova que a gente teve 5 brasileiros. Teve uma corrida que a gente chegou a largar 5. Então, tinham 7 da América Latina. Tinha, acho que o amigo do seu pai lá que deu chega para lá em Hockenheim, o Salazar. O Salazar. Tinha realmente uma galera boa. Daí na Indy, indo um pouquinho para frente, claramente você se estabeleceu e ficou confortável com os ovais muito rápido. Em 89, com o All Junior estava com um carro muito competitivo, muito forte. Daí ele te passou no final da corrida. Logo que ele te passou no final da corrida, ele abriu até um pouquinho, né? A hora que ele abriu um pouco, eu lembro que eu estava assistindo a corrida com meu pai, né? Eu naquela época, tinha 0 experiência ali oval. Eu falei, Você estava vendo aqui no Brasil? Eu estava vendo aqui no Brasil. Eu falei, vai ser complicado para ele pegar de novo. Daí, você saindo da 2, você teve uma leitura muito, muito boa da corrida, né? Você se beneficiou de uma situação de tráfego. Quando você entrou na 3, você falou, faça chuva ou sol, eu não vou tirar o pé por nada aqui,
ou você estava um pouco relutante? O que na hora passava pela sua cabeça? Porque faltava uma volta e meia, né? 2 voltas, o Júnior por fora, você por dentro, enfim, passou pela cabeça, de repente tira o pé, não tira porque pode bater, não pode bater, ou vou por tudo ou nada? O Cri, eu estava liderando quase a corrida inteira. E ninguém sabe disso, no último pit stop, o Pat Patrick, o dono da equipe, estava tão nervoso que ele mandou encher o tanque do carro. Não precisava porque tinham menos voltas. E quando eu saí, parecia um pesadelo, o carro não andava mais. E o Al Júnior chegando em mim. Eu olhava no espelho e falava, mas o que tem no carro? Eu não sabia que ele tinha posto mais gasolina. Uhum. E o carro estava mais lento que o Júnior. Ele foi, você tem razão, o carro dele não é que estava muito bom, o meu piorou. Então. Piorou, você leu certinho. E aí eu perdi a posição e eu falava, é injusto eu não ganhar essa corrida, eu liderei a corrida inteira, aquela vontade de ganhar em Indianápolis. Era um sonho para mim poder ganhar, né? Aí quando eu saio da curva 2, que deu tráfego, eu venho por dentro, ele desceu, me empurrou, e naquela época, para você fazer pé embaixo, a 3, você tinha que vir na tomada certa, por fora, mirar bem, sem turbulência nenhuma, dá para fazer pé embaixo. Uhum. E aí eu olhei para o lado, ele olhou para mim, parecia racha de rua. A gente um olhava para o outro, porque era ali, né? Uhum. Quem saísse da frente da 3 ia ganhar a corrida. E eu por baixo, sem tomada. Aí eu falei, não vou tirar o pé. Não vou tirar o pé, e não tirei. Entrei cravado, a traseira do carro saiu, e aquilo é uma fração, é uma reação daquele do or die, né, que a gente tem nessa hora, né? Falo, foi uma coisa assim, uma intuição e um instinto que a gente tem, né, que é um instinto quase animal, porque não era racional, era irracional o que eu fiz. Se eu pensasse, eu ia tirar o pé. Uhum. Eu tive que virar irracional para não tirar o pé, entrar e falar, é agora ou nunca. E aí o carro saiu de traseira, tem foto que o carro está saindo de traseira, encostou no carro do Al Júnior, ele foi para o muro. Quando eu saí da curva, eu vi ele batendo ainda no espelho. Aí eu liguei, o Jim Bell, que era o chefe da equipe, não, o Jim Bell. Jim McGee. Jim McGee, que você conheceu, o chefe da equipe. Falei, Jim, how is he? Ele falou, he's out of the car. Eu falei, graças a Deus. Que eu vi que ele não machucou. Uhum. Que ali um dos dois ia machucar. Mas foi o racional virou irracional, como ser humano, no limite das coisas que você faz. Não, e logo depois disso, pelo menos na minha cabeça, né, tem uma das imagens mais bacanas que eu vi na minha carreira inteira de automobilismo. É que eu categorizo, eu também acho que você vai pensar a mesma coisa, como aquilo exclusivamente racing incident. No final da corrida, os dois estavam tentando ganhar a corrida, ponto final. O Al Júnior sai do carro, ele desce no canto da pista, na próxima volta, quando você está passando atrás do safety car, em bandeira amarela, ele vai no canto da pista e faz assim. Ele dá um thumbs up, tipo, eu perdi essa, mas a gente tentou, né? Eu tentei o meu melhor, você tentou o seu melhor e acabou dando você nas corridas. Mas, Cris, você falou uma coisa que é importante. Quando um piloto se coloca no lugar do outro, por exemplo, se o Al Júnior estivesse por dentro, ele ia fazer o que eu fiz. Exatamente. E o que ele fez por fora, eu também por fora ia fazer o que ele fez. Então ele aceitou, foi um incidente de corrida. E graças a Deus não se machucou, porque ali foi uma pancada que ele deu, poder ter se machucado, mas graças a Deus não machucou. A gente tá chegando, Emerson, na semana dos treinos aqui de 500 milhas de Indianápolis, a prova tá batendo na porta, você venceu 2 vezes e outros bons resultados lá. Como que é esse mês de 500 milhas de Indianápolis? Como que é se preparar para uma prova? Antigamente era um mês inteiro de treinos, agora é praticamente uma semana. Como que é a atmosfera de Indianápolis? É uma pressão muito grande na equipe, nos pilotos, porque Indianápolis é Indianápolis, então é um build-up, vai crescendo aquela pressão em todo mundo da equipe, porque é a corrida mais importante do ano, a corrida mais vista do ano, para os patrocinadores, aquilo lá lotado, então o Cris já correu lá e ele sentiu isso, é uma coisa muito forte. Mas você sabe que, para mim, sem eu saber,
eu acho que era uma vantagem para mim e uma desvantagem para você, porque você já tinha vencido a prova 2 vezes, então você sabia de toda essa pressão, você sabia como Indianápolis era. Quando eu fui para Indianápolis, eu fui meio que, é a 4ª corrida do ano. Para mim era isso. Eu só fui perceber o tamanho de Indianápolis, eu vou ser sincero com você, só fui perceber quando eu passei por Gasoline Isle. Eu entrei lá no grid, a hora que eu entrei lá no grid, que os carros já estavam parados, eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, você vê tipo 250, 300 mil pessoas sentado na arquibancada, você fala, uau, o que é isso? Eu nunca vi nada parecido com isso. Então, eu acho que indiretamente, é claro que a gente não... aquilo me ajudou bastante naquele mês, porque eu estava tratando aquela corrida... Zero pressão. Claro que tinha pressão, mas como se fosse uma corrida a mais. E eu entendo exatamente o que você está falando, porque, pô, ainda mais você, né? Que, imagina, ganhou Indianápolis 2 vezes, estava tentando ganhar Indianápolis pela 3ª vez, daí era a minha primeira Indianápolis, óbvio que seria um sonho, com certeza da minha parte, e eu tenho certeza que da sua parte, se a gente tivesse corrido em Indianápolis junto, só que infelizmente não aconteceu. E como o automobilismo é duro de vez em quando, imagina, a Penske não classificou com os 2 carros em Indianápolis, e não foi a Penske que não classificou, o Emerson Fittipaldi não classificou e o Onser Jr. não classificaram. Depois de terem dominado no ano passado a prova, quase fizeram 1, 2, 3 na prova. Tipo, para mim foi um dos maiores choques do automobilismo na história, né? Foi aquilo que acontece, que a gente sabe que acontece, né? E eu estava numa mesma situação, tenho que contar essa história, porque... E me lembrou, eu estava no Grande Prêmio de Mônaco em 76 e tinha muito carro para classificar, porque tinha mais 28 carros, só largavam 22. E como Indianápolis tem o bubble, quem está no limite, né, para classificar. E aí eu estava em 20º, 19º, faltavam uns 10 minutos para acabar a classificação em Mônaco. E eu parei, perguntei para o Ricardo, falei, Ricardo, se eu subir nas guias aqui em Mônaco, cortar as curvas por dentro, quantas voltas eu posso dar sem quebrar a suspensão do Copersucar? Ele falou, mas te garanto 3 voltas, não vai quebrar a suspensão. Essa história você não sabe, tem que contar. Aí eu saí para classificar, porque eu estava no babo, eu estava no limite para cair fora de Mônaco. Aí eu subi todas as guias por dentro, de 20º, acho que eu classifiquei, se não me engano, em 11º, por aí. E o carro aguentou. Aí à noite teve que trocar toda a suspensão para o domingo. Mas eu já tive no babo que nem Indianápolis, que eu não classifiquei, em Mônaco eu estava assim, quase não classifiquei. E daí naquela época, né, nessa história que você está contando de Mônaco, em 76, se não me falha a memória, eram só 20 carros que classificavam em Mônaco, né? Ao contrário dos outros grandes prêmios, que eram 26 carros. Não era isso? Então era pior ainda. E a McLaren não classificou. É? Os 2 McLaren não classificaram esse ano. Mas a gente apela. Dá umas apeladas de vez em quando, que também é quase o irracional. O Ricardo falou, mas você vai cortar em cima das calçadas? Eu vou. Então tem umas fotos, o carro todo por dentro, e nós conseguimos. Mas quando você está na emergência, vai, né? No limite. Emerson, a gente está chegando no parte final do nosso programa. Queria te fazer 2 perguntas. Já te adianto que vai ter a pergunta final do Christian, que já é um clássico nosso aqui, que ele já, né... É a pior de todas, então prepare-se aqui. O Christian já tem essa pergunta, costuma ter, não sei se vai ter hoje. A primeira, você acha que você tem o reconhecimento que você merece ter na sua carreira aqui no Brasil? Eu acho que é difícil saber, né? É muito bacana, eu ando, às vezes eu chego no aeroporto, assim, tô andando a pé, e o cara fala, ô Nelson, vem me dar um autógrafo, acontece. Aí eu falei, olha bem pra mim, né? Aí o Nelson tá aí, já pediram, aí o seu pai falou. Filho do Emerson já me chamaram as 500 vezes. Só não falaram Christian pra mim, pelo amor de Deus, né? Mas... E o Nelson também falou pergunta. Aí uma vez teve
um casal, o cara me viu assim, um casal bem jovem, e falou, Ayrton, me dá o autógrafo. Eu falei, não, desculpa, Ayrton não está mais aqui com a gente. Mas o público, de modo geral, a geração nova não conhece. A geração nova não conhece. Eu estava em Quito, tá? O Emo foi correr de kart lá. Estou no aeroporto de Quito, vem um casal jovem também. Aí o cara fala, Fittipaldi, posso fazer uma foto com você? Aí eu fiz a foto, aí a mulher dele falou, mas o Fittipaldi existe? Eu falei, não existe, eu ainda estou vivo. Uma pergunta, a gente está entrando nesse assunto. Você acha que na Europa, em geral, pela minha percepção, na Europa as pessoas conhecem e reconhecem mais os pilotos dessa geração? Pega meu pai, por exemplo, você vai na Itália, esses lugares nunca vão te confundir com Piquet, com Senna. Aqui no Brasil a geração, minha, um pouco mais velho, acontece direto de mim acharem que eu sou filho do Emerson, sei lá, que você é o Nelson, isso aqui. Na Europa não tem tanto isso, né? Não, tem mais tradição, a Fórmula 1 tem mais história. E nos países latinos eles falavam assim, pilota tão rápido que nem o Fittipaldi, virou. Por isso que a menina perguntou, mas o Fittipaldi existe? Ela achava que era uma brincadeira. Entendi. Né? Então tem, aqui no Brasil, falta história. Né? Você pega desde, não sei, do seu Chico Landi, né? O seu Chico Landi foi a primeira vitória Ferrari de monoposto. Meu pai estava transmitindo o Grande Prêmio de Bahrein em 1948 e era um monoposto Ferrari, era tipo um Fórmula 2, e ele ganhou o Grande Prêmio de Bahrein, o seu Chico Landi, e no Brasil ninguém sabe dessa história. A primeira vitória Ferrari era um brasileiro, que era meu ídolo, que me conhecia desde criança, o Chico Landi. E meu pai estava lá, né, na vitória do seu Chico, e o Enzo Ferrari tinha um emblema da Ferrari no bolso. Quando ganhou, ele botou no nariz do carro. E não tinha colocado, porque ninguém conhecia a Ferrari ainda. Porque ele era o chefe da equipe Alfa Romeo até a Segunda Guerra Mundial, o Enzo Ferrari. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele fez, em 1948, o primeiro monoposto. E na história da Ferrari diz, mas nem os europeus sabem direito dessa história. E o Brasil tem que contar mais história. Tanta história bacana do seu Chico Landi. E aí vai para frente, né? Tem muita história do automobilismo. E a última da minha parte aqui, qual corrida você gostaria de correr de novo? Um oval curto de 1 milha. Foi a maior adrenalina da minha vida. Eu já sei que pistas. Não vai falar que é Milwaukee, né? Não. De Milwaukee. Você acha? Milwaukee? Não. Para mim é Nazareth. Para mim, Fênix. Fênix? Mais que Nazareth? Eu lembro quando eu fui assistir uma corrida sua, decisão do campeonato. Isso também, antes da largada, o Rick Mears estava largando por dentro, em primeiro, estava largando em segundo. Ele desenhou a largada inteira. Para mim, antes da largada, o Emerson. Ele falou para mim, olha que eu vou fazer isso, e eu vou passar o Rick logo aqui, enfim. Que andava pouco em oval, o Rick. Exatamente. Né? Exatamente tudo que ele falou aconteceu. E daí a outra corrida, em 95, foi o meu primeiro oval, na Indy. Acredite se quiser. Ele largou em último. E isso era legal, de oval e da Indy também. Você classificou acho que na última fila, último ou penúltimo. Eu lembro que você estava lá. Pista aqui, em Nazareth. Em Nazareth. E daí você ganhou a corrida. Por quê? Porque você acertava o carro de um jeito, e é óbvio que os pilotos mais experientes, eles tinham, não vou nem dizer uma vantagem, eles estavam usando aquilo a favor deles. Então, o Emerson entrava no oval de 1 milha, que nem Nazareth, que nem os outros, o Mário, enfim, o All Junior, ele sabia a quantidade de o carro precisa estar escapando isso de frente para não ficar de traseira. Porque quando o carro ficava de traseiro num oval de 1 milha, não é que você perdia meio segundo por volta, você perdia 3, 4 segundos por volta. E ele sabia exatamente a quantidade, aquele balanço perfeito. E daí você acabou ganhando aquela corrida. Mas tem muita história. Muita história. O oval de 1 milha, vocês correram? Você correu. Eu só corri de NASCAR. De NASCAR, no oval de 1 milha. Agora até menos, né? Eu acho que é a corrida mais tensa que tem no mundo, porque
os líderes, depois de 4, 5 voltas, já estão alcançando os backmarkers, quem está atrás. E aí vira aquele tráfego que você tem que meter o carro de um lado do outro, tem a turbulência. Então eu saía assim, mentalmente exausto, a minha balaclava, porque só virando para a esquerda, e eu babava muito a balaclava, ficava toda molhada de um lado só quando eu saía do carro, e saía tonto, parecia que eu estava andando de barco, eu saía do carro, pisava, parecia que o deck estava mexendo quando você sai de barco, de tanto que porque você imagina o oval de 1 milha, a gente virava 19, 20 segundos a volta. Então você tem em linha reta 2, 3 segundos, dá uma respirada e já está tudo em curva. Tem a curva 1, 2, 3 e 4. Né? Uma classificação, só para a gente terminar, em Milwaukee, uma classificação em Milwaukee, eu largava na frente eu estava com o companheiro de equipe do Rick Mears, que era o king do oval, o rei do oval. O Rick era muito rápido em oval. E aí, no sorteio, eu classificava na frente dele. Aí eu quase fiz a 3 e 4, pé embaixo, mas deu uma aliviadinha, que no oval você dá uma aliviadinha, a força aerodinâmica você perde muito tempo. Cada aliviadinha que você dá, que é uma paraquedas atrás o carro é um paraquedas andando. E aí eu não consegui fazer, era andulado, né, Milwaukee 3 e 4, fiquei de lado, e aí o Rick veio falar, como que tá a pista? Eu falei, Rick, tô quase, eu tava em pole position até então, né. Aí eu falei, a 3 e 4 não consegui fazer pé embaixo, e o carro está saindo um pouco de traseira, mas na classificação tinha que vir a traseira para virar rápido. Aí eu escuto o Rick sair, aí 3 e 4 cravado, aí eu vendo na televisão, né, ele de lado, pole position. Esse era o Rick Mears. Ele era fantástico. A ideia, outra parte boa disso que você acabou de contar, só voltando rapidamente, na prova de Nazaré você não classificou lá atrás, você classificou bem mais pra frente. Agora eu lembrei, você foi o último tempo lá no warm-up. Eu tenho certeza disso daí. Daí eu até fiquei chocado, né? O último tempo, e chegou na corrida, CEO. Você mandou muito na corrida. Só que essa daí lá do Rick Mears, o Emerson chegava, comida macrobiótica, tudo perfeito. Naquela época já? Naquela época. Até hoje. Não, então. Eu sei disso na época de Key Biscayne, quando eu já acompanhei mais, mas não sabia que já era daquela época. Ele depois eu conto por quê. Mas eu vou chegar lá. Disso. Então, daí ele chegava... Vem na caixinha de madeira. Caixinha de madeira. E isso quando... Eu acho que um pouquinho antes disso... Não, caixinha de madeira não, Bento Box. Não, mas Bento Box. Bento Box. Essa eu não conhecia, não. Antes do Bento Box é aquele, né, pratinho japonês. Ah, tá. Tinha uma moça que trabalhava na casa dele, ele levava ela pra pista para ela cozinhar para ele também. Então, na hora dele voltar à noite pro hotel, ele nunca jantava fora, ele jantava no quarto dele, e daí ele pegava um quarto conjugado pra moça, que a moça cozinhava lá no quarto conjugado. Enfim, onde eu quero chegar com essa história? O Rick Mears metia 2 cheeseburgers do McDonald's. Mas 2 cheeseburgers do McDonald's por pole position e metia uma pole. Agora, o meu problema com todo mundo, que graças a Deus eu tive 30 anos de carreira internacional. Sim, foi longevo. Então eu corri com o Mário André, depois corria com o Michael, com você. Só que quando essa molecada chegava lá, imagina Long Beach, imagina o circuito Detroit Grand Prix, de circuito de rua, sem servo no volante, com a idade que eu já estava com 40 e tantos anos de idade. Eu falei, aonde eu posso mais aguentar, porque as feras aí me engolindo já no circuito misto. Aí eu fui até na dieta. Então a gente chamava High Energy Food, melhorou muito. Até hoje eu como isso, que foi outro, né, benção de Deus. E o emo também come essas coisas? O emo ainda não, porque a idade que ele tá não precisa. Ele tá no cheeseburger ainda. Não, mas ele já não tá mais no cheeseburger não, viu? Outro dia a gente foi almoçar ali. Quando você começou a Indy, que idade que você tava? Não, quando eu comecei a Indy foi 25, acho que eu tava. 25, 24, eu tava 25. Com 49. Nossa. Na corrida em Michigan Speedway, 49 anos. Mas imagina para aguentar essas feras do misto. Desculpa estender isso aqui. Bento Box. Desculpa estender isso, mas é que
Eu não acompanhei porque foi uma geração antes, mas eu fiquei sabendo que você tinha uma vida também rock and roll também nos Estados Unidos. Não tinha muito, Não? não. Super disciplinado. Sempre? Sempre com o Raul. O Raul era meu vizinho, a gente corria junto, ele levava o campeão de bodybuilder da Flórida, eu levava para Indianápolis, ele era meu preparador físico, super. Opa. Não, porque, não sei, o Paiva, que trabalhava para você, Fernando. ele me falava que teve na época Marlboro, que tinha... Tinha muita... A Marlboro sempre fazia uma Muito festa evento. depois da corrida. Sim. Fazia. Por exemplo, acabava a temporada, tinha uma grande festa da Marlboro em Carmel, Monterey, que é espetacular, tinha. Isso tinha. Tinha as Mas festas da Marlboro. vocês... Eu não sei, meu pai, por exemplo, o Christian não toca em álcool, meu pai não toca em álcool, você também nunca tocou ou você teve... Não, bebi assim depois de uma festa, Sim, bebia. sim, tá. Não, eu também, mas aqui meu pai e o Christian, zero. Teu pai é assim também? Zero. Sério? Mas nem Nada. uma cervejinha hoje com você. Que cerveja? Meu pai não sabe nem o gosto de cerveja. Mas Um ele tá brinde certo. de champanhe no fim do ano. Não, Ele tá talvez, certo. alguma Sim. coisa, um campeonato, alguma Não, coisa isso assim, aí. mas só pra brindar. Uau. Champanhe também não bebia. Ó, não vai ter a pergunta, mas Tá. vai ter um comentário, uma passagem que aconteceu numa corrida. Foi na corrida de Long Beach, lá de 95. Largou a corrida. E eu não sei, porque você sempre tem aquelas facilidades, né? De uma pista, de uma curva, de uma freada, né? E o hairpin lá de Long Beach, completamente sem graça, né? A 20 por hora, tudo. Mas eu sempre tive facilidade de ultrapassar os concorrentes lá. E eu e o Emerson, a gente tá largando meio próximo. Você largou, acho que no oitavo, eu em nono, ou sétimo, oitavo, eu não lembro. Acho que ele largou na minha frente. Não, eu tava atrás de você no começo da corrida. E daí, logo no começo da corrida, acho que na volta 4, 5, por aí, eu te peguei de surpresa e eu te passei lá no hairpin. A hora que eu passei ele no hairpin, ele meteu a mão no rádio, o Tom Brown era engenheiro dele, ele falava tudo no rádio, menos explicar pro Tom Brown o que tinha acontecido. Não, era só palavrão, né? Palavrão no Chris, é isso, Chris, é aquilo, Chris, eu não sei o quê. Me apertou. Então, daí fizemos a corrida inteira e fomos indo pra frente. Tipo, eu passava um, ele passava. Eu passava um, ele passava. Terminou, adoraria que tivesse terminado. No final da corrida, ele encostou em mim daí. E daí eu freando por dentro, no final da reta, tudo. Eu tomei uma passada, um passadão por fora. Eu segurando o tio. Olha o tio aí. Eu tomei um passadão por fora na curva 1. Entrando, a gente, quase bateu. Parecida com a passada agora, da corrida de Long Beach, que passaram o Rosenquist na largada? É que aí passou a boiada, mas foi. Isso. Não. Foi na 1 de Long Beach? É que a 1 só era que direita. virava pra esquerda, a gente virava pra direita. Tá bom. Eu freiei por dentro, ele freou por fora, daí ele começou a virar, daí eu freiei o carro, eu falei, vai bater. A gente não podia bater, né? Tudo que a gente podia fazer, menos eu bater com você. E ele... Você deve ter passado isso da minha asa dianteira. Bom, entrou. Daí continuou a corrida, faltava, sei lá, umas 10 voltas de corrida. Eu já meio que pintando o final da corrida, eu falei, que legal, né? O Emerson tá em segundo, eu tô em terceiro, vamos terminar no pódio. Daí você quebrou e eu quebrei umas... Você quebrou 2 pro final. Eu quebrei 2 pro final. E o Wall Jr. acabou ganhando aquela corrida. Eu corri com você de Indy 95 e 96. A gente nunca chegou no pódio junto. Ironicamente, você quebrou no hairpin. E eu quebrei... Não, eu fiquei sem combustível. Você ficou travado no hairpin. Eu fiquei sem combustível. E aí vocês, ia ser legal. E você e o Silvio também quase pegaram um pódio em Mônaco também, não foi? De Fórmula 1. Estava em terceiro. Faltava poucas voltas, não sei, 3 voltas. Eu estava em segundo e o Wilson em terceiro. Ele com a Brabham acabou a gasolina. Bomba de gasolina deu problema. E daí seria a primeira vez na história da Fórmula 1 que 2 irmãos iam pro pódio, certo? Muita história. E pista de rua era a especialidade da casa do meu pai. Andava muito rápido, sempre. Mas... tá com você. Histórias que a gente pôde contar nesse nosso programa aqui, especial com o Emerson. Emerson, a gente quer agradecer demais sua presença aqui.
As portas do Pelas Pistas também estão sempre abertas, então tá no Brasil, só tocar aqui, tá convidadíssimo para mais oportunidades aqui. Olha, muito obrigado, Thiago, obrigado, Nelsinho. O Cri também, tanta história, né, dessas A famílias. gente nem começou para dizer a verdade. Dá para contar muito mais ainda. Tem que ter. Foi espetacular, para mim é uma honra estar aqui com vocês. O Cri falou, vamos lá um dia. Eu cheguei aqui no Brasil, eu liguei para ele e falei, estou lá segunda-feira e deu tudo certo. Show. E agora vamos tocar a vida, muita coisa pela frente ainda. As próximas gerações estão aí. E vamos torcer para que tenha o brasileiro logo de volta à Fórmula 1. É isso. O próximo programa com ele, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o Rubinho. Tá. Então o Rubinho veio antes sozinho, ele veio com o filho dele. Boa. Então o próximo programa você volta aqui e o Eminho volta com você. Vamos, Tá fechado. Boa. Legal. Tranquilo? Obrigado. Valeu, Nelsinho. Valeu. Boa. Até mais. Até semana que vem. Até semana que vem com mais. Lembrando mais uma vez, like no vídeo. Se um programa desse não chegar, não sei lá quantos likes no vídeo aqui, mas like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal que realmente vocês pediram tanto um programa com o Emerson, a gente trouxe pra vocês. E semana que vem a gente volta acelerando com mais do mundo da velocidade aqui no Pelas Pistas. Thiago, Opa! coloca ele contra a parede. Agora o próximo é com o Nelson, né? E o Nelson não veio? Já veio. Ele mora no Brasil, eu vim aqui especial. Meu pai nunca veio pra São Paulo. Tem que vir. A gente vai tentar. Essa conversa é com O você. Nelson, o Nelson tem que vir. Ó. Não, vai vir. Aqui, meu pai não gosta muito de vir pra São Paulo. E esse daqui é o seu, de 93, que você deu pro Cid e pro Alan, né? Pro Cid e pro Alan. Então, Muita aqui. história. Muito legal. Cid, Alan, muito obrigado. É isso aí. Ó. Espetacular aí. Valeu. Esse até encerro 2 vezes que não tem problema, viu, gente? Valeu demais e até a semana que vem com mais o Pelas Pistas.